Olá, esse vídeo é para você que está se perguntando, diante de tantas versões da jornada 6 por 1 ou 5 por 2, quem é que está certo com tantos argumentos? Fica até o final para você entender. Meu nome é Eduardo Moretti, eu sou advogado e tenho MBA em Administração de Empresas pela Fundação Dom Cabral, além de um LLM em Direito Econômico e Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Você certamente nos últimos dias ouviu um monte de opiniões sobre quem está certo sobre a jornada 6 por 1, 5 por 2, se isso é benéfico ou ruim para o trabalhador. A primeira e mais importante questão aqui é você entender os argumentos dos dois pontos e talvez a grande questão e o grande gatilho para a maioria das pessoas seja sobre dar ou não direitos sociais, conceder ou não direito aos trabalhadores, e muitos dos argumentos que empresários, economistas tentam trazer parece que são duramente rechaçados em razão disso. O nosso maior problema no Brasil não é exatamente se a jornada é 5 por 2 ou 6 por 1, ou até a 3 dias trabalhados por 4 de folga, como dos queridíssimos senhores parlamentares. A questão é muito mais profunda do que isso. Hoje, em média, um trabalhador custa quase 2 vezes o seu salário para quem paga o salário. E quem fica com a outra metade? O governo. Na verdade, alguém que ganha R$2.000 custa quase R$4.000 para quem o contrata. Só que metade desse salário praticamente fica com o governo e não com o trabalhador. Percebe que a questão da jornada é sim importante, mas não é o cerne do problema? Além disso, no Brasil, a gente tem uma estrutura tributária complexa, ruim e mal utilizada. A maior parte da nossa tributação vem do consumo e não da renda. Isso prejudica os mais pobres. Significa que o trabalhador brasileiro gasta, em média, 40% do salário dele com impostos sobre tudo que ele consome. Ou seja, de cada R$2.000 que esse trabalhador ganha, R$800 são impostos e só R$1.200 são, de fato, o que ele está comprando. Além disso, todas as vezes que a gente viu medidas bem intencionadas, mas populistas, tentando resolver um problema, em geral, o tiro saiu pela culatra. Há quem diga que a gente não pode acabar com direitos trabalhistas, direitos sociais, mas será que os direitos que aí estão colocados de fato beneficiam os trabalhadores e de fato beneficiam a sociedade? O FGTS, por exemplo, não garante a correção sequer da inflação direito. Se esse dinheiro estivesse sendo empregado pelo trabalhador numa previdência privada, por exemplo, ele teria uma aposentadoria muito maior. Da mesma forma, o 13º salário nada mais é do que você pegar o salário que pagaria em 12 meses e dividir em 13 partes. Então, o trabalhador ganha um mês em que ele não trabalha, só que o que é pago nesse mês é descontado nos 12 meses anteriores. Isso é de fato um direito? Ou é só uma forma de mascarar algo com um pretenso direito social ou direito do trabalhador? Por que em outros países, por exemplo, como nos Estados Unidos, o trabalhador mais simples tem um poder de compra muito maior e precisa trabalhar muito menos horas para adquirir os bens, produtos e serviços que ele quer? No Brasil, grande parte da tributação é sobre o consumo e isso prejudica os mais pobres. A gente precisa ver algumas opiniões importantes aqui na discussão desse tema para entender o porquê que não é a intenção de ter um regime de trabalho 5 por 2 ou 6 por 1, que é o ponto mais importante nessa PEC. O X da questão aqui é a forma como está sendo feito e os efeitos colaterais que essa medida vai trazer. Vamos ouvir aqui algumas opiniões importantes sobre isso. Fiquem comigo até o final. Léo, você deveria apoiar o projeto da deputada Erika Hilton do PSOL, que acaba com a escala 6 por 1 e implementa a escala 4 por 3. É verdade. Seria muito mais fácil para mim apoiar esse projeto. Como deputado ia agradar muita gente. Mas como economista, eu sou obrigado a falar das consequências disso. Porque veja, você pode escolher o que você quiser, não tem problema. Mas você não pode evitar as consequências das suas escolhas. Pois é, se a gente reduzir a escala de 6 por 1 para 4 por 3, isso significa uma redução da força de trabalho em 33%, certo? Sim, isso não está em contestação aqui. Agora, se a força de trabalho diminui 33%, mas os salários são mantidos, o custo do trabalho aumenta para as empresas. E no curto prazo, isso pode parecer vantajoso para alguns, mas há consequências inevitáveis para todos. Quem paga a conta por isso? Bem, quando o custo do trabalho aumenta, 3 coisas podem acontecer. 1. As empresas podem repassar o custo aumentando os preços. Nesse caso, todos os consumidores pagam a conta dessa inflação. 2. As empresas buscam alternativas como o trabalho informal para cortar os custos. Nesse caso, quem paga são os trabalhadores, que não vão possuir mais direito nenhum na informalidade. 3. As empresas podem contratar menos e até substituir gente por máquina. Quem paga nesse caso são os trabalhadores com menos empregos.
Ah, eu não acredito que isso aconteça. Ok, não precisa acreditar em mim, basta olhar os dados. As empresas que utilizam escala 6x1 geralmente estão no setor de serviços, onde a informalidade é mais alta. Só para você ter uma ideia, na construção civil, 60% dos trabalhadores são informais. No comércio, esse número é de 40%. Veja o caso das empregadas domésticas. Em 2013, o governo Dilma aprovou uma PEC das domésticas que jurava que aumentaria os direitos, o emprego, o salário. Pois é, passados 10 anos, o que aconteceu? A informalidade, que já era alta, 68%, passou para 75% e não teve aumento de salário nem do número de contratações. Quem sofreu? Foi elas. Agora vamos ver outra pesquisa. Uma tese de um aluno de PhD em economia olhou como a reforma portuguesa, que reduziu as horas de 44 para 40 horas em 1996 na caneta, impactou o emprego, a produção e a produtividade das empresas. Resultado? Com o aumento desse custo de trabalho, as empresas afetadas reduziram suas vendas e diminuíram as contratações. Veja só. Uma outra pesquisa olhou 25 países desenvolvidos e mostra que a redução de 1% nas horas de trabalho de forma artificial, ou seja, na caneta, aumentou a automação em 1%. Ou seja, eles sofreram. Ainda assim, é natural que os trabalhadores queiram trabalhar menos horas. Sim, eu concordo. Todos podem e devem, trabalhar menos horas. Mas há formas melhores de fazer isso. É exatamente por isso que eu defendo que o trabalhador tem o direito de negociar direto com o seu empregador, recebendo um salário mínimo por hora trabalhada. Nos Estados Unidos, é assim que acontece. O salário mínimo é de $7,25 por hora trabalhada. Quem trabalha mais, ganha mais. Quem trabalha menos, ganha menos. Mas todo mundo pode escolher e eu defendo isso. Ah, você é contra a redução das horas trabalhadas. Negativo, amigo. O que eu tô alertando aqui é que fica fácil esses políticos pagarem de heróis, sendo que quem paga a conta dessas escolhas populistas não são eles, são os trabalhadores que vão ver seus empregos ameaçados, com seus salários corroídos pela inflação, suas funções substituídas por máquinas e cada vez mais empregos. Se a gente realmente quer uma redução de horas trabalhadas de forma sustentável, a gente tem que olhar como outros países conseguiram isso. E eles conseguiram, mas não foi através da caneta ou do populismo de políticos. Foi investindo em tecnologia, máquinas, equipamentos, acabando com a burocracia das empresas, foi aumentando a produtividade. Com as pessoas produzindo mais, elas podem descansar mais e terem salários mais altos. Mas ainda assim, se a maioria quiser insistir nisso, tudo bem, é uma escolha. Mas as consequências são essas. Porque é como você dizer para um nutricionista que quer comer 6.000 calorias por dia sem engordar. Um profissional que concorda com você, desculpa, ele vai estar te enganando. Assim como na política. Enganar as pessoas com palavras bonitas é fácil, mas enfrentar a realidade com responsabilidade e coragem, isso sim exige compromisso. E é justamente pela abundância de populistas e a escassez de líderes corajosos que faz o que precisa ser feito para melhorar a vida das pessoas que o nosso país continua pobre. O progresso não vem com promessas vazias, vem com escolhas difíceis que vai ajudar as pessoas, principalmente as que mais precisam, e não com populismo barato. Sabe qual é a verdade que ninguém tá te falando? Que não interessa se a escala é 6x1, 5x2 ou 4x3. Criam esse rolo todo os políticos por um único motivo. Eles não querem que você pense que 6x1, 5x2 ou 4x3, no final do mês, o governo está ficando com metade do nosso dinheiro. Então para de achar que o problema é do empresário que quer que você trabalhe muito, do funcionário que parece que trabalha pouco. Quem tá cagando tudo é o governo. Efeito Dunning-Kruger, do cara que não sabe muito se achando quase um expert. Em outra ponta, a gente pode falar que é a síndrome do impostor, o cara que sabe bastante, mas acha que não sabe nada. Eu prefiro essa parte da síndrome do impostor, ainda que ela tenha também seus problemas, do que o efeito Dunning-Kruger. Porque é aqui que o pessoal mete os pés pelas mãos. Acha que sabe muito, faz besteira, ou por achar que sabe muito, nunca estuda e fica sempre naquele nível muito raso de entendimento. E aí, parafraseando o filósofo estoico Epiteto, é impossível para um homem aprender aquilo que ele pensa que já sabe. E eu tenho um pensamento também que eu acho que é muito útil sobre essa questão do quanto de conhecimento você tem para dar algum tipo de opinião, tomar uma atitude. Que é a seguinte: o seu conhecimento vale o tanto de tempo que você dedicou para adquiri-lo. Então você estudou finanças durante 10 anos? De fato, acho que você pode dar uma opinião embasada sobre esse assunto. Você estudou durante 30 minutos? Então encare a verdade, você não sabe nada sobre esse assunto. Ficou mais fácil entender agora? Não se trata de uma luta de classes, não se trata de trabalhadores contra empresários ou vice-versa. Se trata de resolver o problema de verdade, no cerne da questão. E não é com medidas bem intencionadas, mas que na verdade são só muito populistas que a gente resolve o problema. Para resolver o problema do trabalhador, independente de qual escala, a questão é outra, como a gente viu. Espero que esse vídeo tenha te ajudado.